Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula da disciplina de sistematização da assistência da enfermagem, tá? É um momento difícil que nós todos estamos vivenciando por conta do Covid-19, mas graças a Deus que ainda temos esses meios, né, de internet para a gente poder estar se comunicando. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção a cada videoaula que eu vou estar enviando, né? Vocês podem assistir, reassistir aí na casa de vocês. E a cada videoaula eu vou estar mandando uma atividade, um questionamento para vocês fazerem sem pressa, tá? Através da videoaula e também através dos slides que eu já deixei com vocês, que eu já mandei aqui anteriormente no grupo, correto? E quaisquer dúvidas vocês podem estar perguntando, mandando pergunta no grupo que eu vou me encarregar de estar respondendo. Sistematização da assistência da enfermagem, ou seja, SAI, né? Sistematização da assistência da enfermagem. É uma disciplina bem bacana, uma disciplina tranquila e muito importante para nós, enquanto profissionais da enfermagem. Estivermos trabalhando dentro do hospital ou qualquer outro setor, porque nós temos que desenvolver esse documento. Na verdade, a SAI, ele é um documento, ele é um direcionamento, uma forma mais eficaz da gente poder estar fazendo o nosso trabalho, a nossa assistência com mais responsabilidade, com mais eficiência. Na verdade, a SAI ela existe para nos direcionar, né? Para facilitar o trabalho do técnico de enfermagem, para facilitar também a vida, a organização do enfermeiro que é responsável pelo setor. E como eu sempre falo para vocês, dentro do hospital nós somos uma equipe, né? O enfermeiro que é o responsável pelo setor, a equipe técnica dos técnicos, né? Enfim, a pessoa da higiene, todo mundo faz parte da equipe multidisciplinar, o médico, o fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Mas falando aqui, nós vamos falar da enfermagem. Esse documento é direcionado para a enfermagem. Então, o que é a SAI? É a organização e aplicação de um método de trabalho para assistir o indivíduo, a família e a comunidade. O que era assistir o indivíduo? É a nossa parte da assistência. Se nós estamos prestando uma assistência ao nosso paciente, nós estamos assistindo esse paciente. E uma vez que nós assistimos esse paciente, nós estamos prestando os cuidados a esse paciente, automaticamente nós estamos também prestando essa assistência à família dele, aquelas pessoas as quais convivem com o paciente, que faz parte de todo esse contexto da pessoa. É uma série de passos, né? Por que uma série de passos? Porque essa sistematização da assistência da enfermagem, ela divide em vários passos que nós vamos entender de agora para frente. Histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem, relatório de enfermagem. Vocês podem observar que todas essas etapas que compõem a SAI são importantíssimas para nós enquanto profissionais da saúde, principalmente para vocês, equipe técnica, né? Que é o que nós vamos frisar bastante a respeito dos relatórios de enfermagem. Como nós estudamos na aula anterior de administração de enfermagem, nós falamos um pouco sobre os relatórios de enfermagem. Qual que é a importância desse relatório? Na verdade, é um documento, né? Documento do paciente, documento de respaldo para nós profissionais. Por quê? Os relatórios de enfermagem ele vai conter toda a história do paciente, tudo aquilo que aconteceu no plantão, tudo aquilo que você vai passar para o próximo colega, dar continuidade. Porque a enfermagem, o plantão, ela é uma continuidade, nós não temos parada, né? O hospital ele funciona 24 horas. Então, terminei o meu plantão, eu vou passar esse plantão para a minha próxima colega, para a minha equipe. Eu, enquanto enfermeiro, para o meu colega enfermeiro, vocês para a equipe, para os colegas da equipe de vocês. Porém, tudo que aconteceu no seu plantão precisa estar relatado, ou seja, escrito, né, digitado, mas precisa estar relatado, é um documento. É um relatório, né? Aquilo que aconteceu, um respaldo para você enquanto profissional da enfermagem. E também um documento que fica no prontuário de cada paciente. É a essência da prática da enfermagem. Por que nós precisamos abordar de maneira precisa que a sistematização da enfermagem é de suma importância na assistência, né? Por que a sistematização da assistência da enfermagem ela tem uma grande importância?
Ela é um modelo de metodologia utilizado por enfermeiros para facilitar a aplicação de todo o conhecimento técnico-científico. O que é um conhecimento técnico-científico? É onde nós relacionamos, né, aquilo que nós sabemos de técnicas, de práticas, mediante a ciência. Como nós estudamos lá atrás na disciplina de introdução da enfermagem, que nós falamos sobre a história de Florence Nightingale, né? Que começou a surgir as primeiras escolas da enfermagem. Florence foi a grande percussora para a nossa profissão. E nós falamos daqueles conhecimentos empíricos e daqueles conhecimentos científicos. Conhecimentos empíricos, aqueles que não têm uma comprovação científica. E o conhecimento científico, aquele que é provado, né? Que tem validade, que tem eficácia, que tem comprovação, que tem respaldo. Ou seja, dentro do hospital nós trabalhamos o conhecimento técnico-científico, aquele conhecimento que nós vamos aplicar às nossas técnicas adquiridas, né, do decorrer do nosso curso, porém, mediante a ciência. Né? O médico prescreve lá, por exemplo, 35 gotas de dipirona via oral de 6 em 6 horas. Por que ele fez essa prescrição? Ele tem um embasamento técnico para isso. Ele avaliou o paciente, né? Ele verificou o diagnóstico desse paciente. Esse paciente ele tem uma hipótese diagnóstica. O médico verificou se esse paciente realmente necessita desse medicamento, se esse medicamento vai fazer efeito. E aí também entra todo aquele histórico de enfermagem que nós vamos verificar. Se o paciente ele é alérgico à dipirona, se o paciente já vem fazendo uso há algum tempo, enfim. E isso é comprovação científica, que nós fazemos aquilo mediante o que a ciência nos dá respaldo, né? Eu não posso passar uma sonda vesical de demora, eu enquanto enfermeiro, se eu não tenho um embasamento técnico-científico. Eu preciso conhecer a teoria correta para mim estar realizando esse procedimento, né? As maneiras de asepsia, as maneiras corretas de higienização, de material estéril, enfim. Estou dando esse exemplo para a gente estar percebendo o quanto é importante o conhecimento científico e também o quanto é importante esse documento da SAI, da Sistematização da Enfermagem. É de extrema importância para a obtenção de uma visão geral sobre o estado clínico do paciente e um melhor conhecimento sobre a doença, possibilitando um melhor atendimento. Ou seja, tudo que nós vamos desenvolver em cima deste documento chamado SAI é para uma melhor assistência ao nosso paciente. A partir do momento que eu, enquanto enfermeiro, faço um diagnóstico de enfermagem, faço uma prescrição de enfermagem, por exemplo, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, né? Curativo compressivo quando houver sangramento. Por que eu tenho que fazer isso? Tipo na minha prescrição de enfermagem. É para a minha equipe estar desenvolvendo esta prática, tá? Ou seja, é um documento desenvolvido pelo profissional da enfermagem, juntamente com o técnico de enfermagem, com a equipe toda, para dar uma segurança na assistência desse paciente, tá? No caso, a SAI, ela é um norteio para que nós possamos prestar uma assistência, um trabalho de qualidade para cada paciente lá no hospital. Falando também um pouquinho da lei do exercício profissional. O que é isso? O exercício da enfermagem está regulado pela Lei 7498 de junho de 1987, onde o papel de gerente dessa equipe está centrado no enfermeiro. Portanto, o enfermeiro é quem deve limitar, fiscalizar e gerenciar a equipe de enfermagem, mas não reproduzindo as relações de subalternidade das profissões de saúde, mas tentando exercer um papel de parceiro e participante da atuação da equipe. Então, eu, enquanto enfermeiro, né, eu não gosto nem de usar essa palavra chefe. Não existe chefe, né? Existe o quê? Um coordenador de equipe e um supervisor. Porque a enfermagem ela precisa ser equipe. Não é porque eu sou enfermeiro, que eu sou chefe, que eu vou deixar a minha equipe totalmente, como se diz, limitada a tudo aquilo que eu disser, né? Ou seja, eu vou nortear o espaço, eu vou designar o decorrer do plantão, eu vou fazer aquele dimensionamento, né, que existe de escalas, de uma sequência melhor. Eu vou aplicar a sistematização da assistência de enfermagem justamente para ajudar a minha equipe. Então, quando o enfermeiro ele aplica, que é uma coisa obrigatória,
dentro de cada setor, dentro de clínica, onde quer que esteja. A partir do momento que eu faço esta sistematização da enfermagem, vai facilitar o quê? A minha equipe de trabalhar. Se você acompanha a sistematização da enfermagem, você vai ter um norte, você vai ter uma facilidade em estar prestando uma assistência de maior qualidade para o seu paciente. Os limites das atividades dos profissionais de enfermagem, né, técnico e enfermeiro, estão definidos no Decreto 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498/86 sobre exercício profissional da enfermagem. As atividades do enfermeiro estão descritas nos artigos 8 e 9, as competências do técnico de enfermagem no artigo 10º e as do auxiliar no artigo 11º do referido decreto. As funções são divididas por níveis de complexidade cumulativas, ou seja, dentro da enfermagem somos uma equipe, porém cada um exerce a sua forma legalizada mediante aquilo que a lei te dá um respaldo, tá? O exercício está regulado pela lei, onde o papel de gerente está centrado ali no enfermeiro, né? Então o enfermeiro ele limita, ele coordena, ele norteia essa sua equipe. Os limites das atividades dos profissionais estão definidos em decretos para que nós possamos estar desenvolvendo cada vez mais um trabalho de qualidade. Dessas atividades, cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro no planejamento das atividades da assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na prevenção e na execução de programas de assistência integral à saúde e participando de programas de higiene e segurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de enfermagem executadas as privativas do enfermeiro. Então, escutem só, dentro de uma equipe de enfermagem, vocês vão atuar lá no hospital, lá na clínica, no seu setor, você vai ter o seu enfermeiro. É esse seu enfermeiro que vai ser o cabeça ali do plantão. Ele que vai nortear o plantão, ele que vai dimensionar a sua equipe, ele que vai designar a escala, né? É ele que vai escutar os seus problemas, é ele que vai resolver os problemas da equipe. Portanto, essa equipe toda, ela precisa estar junta, ela precisa estar unida, ela precisa se reunir, ela precisa fazer aquela educação continuada, né? Para aprimorar, para discutir ideias. Onde é que eu errei? Né? O que eu posso melhorar? Por exemplo, tem mudança de decúbito de 2 em 2 horas para o paciente X do leito tal. O paciente está internado ali há 15 dias, né? Então, onde é que eu vou perceber se essa prescrição de enfermagem está sendo eficaz? Eu preciso fazer a minha evolução de enfermagem? O que seria evolução? O que está acontecendo, né? Qual o nível de melhora desse paciente? Ele tem uma lesão por pressão. Como que está essa lesão? Ela está melhorando? Né? O curativo está sendo feito corretamente, está melhorando essa lesão desse paciente, ou o paciente passou esse período todo internado no hospital e aquela lesão dele só está piorando. Então, o que está de errado? Então, isso engloba uma série de discussões onde a equipe de enfermagem precisa resolver os problemas, né? E dentro da nossa equipe, como quaisquer outras equipes, qualquer trabalho, nós precisamos trabalhar em cima da prevenção. Nós precisamos precaver aquilo que pode vir a acontecer, né? Nós estamos vivendo aí um cenário terrível de Covid, né? De infecção por coronavírus. Por que está tendo tipo uma catástrofe nessa pandemia, de milhares de pessoas morrendo? Nosso país ele não estava preparado, né? A saúde não estava preparada para poder encarar uma pandemia desse tipo. Então, nós precisamos trabalhar precavendo o que pode acontecer. No meu setor, precisa ter um carrinho de emergência? Precisa. Ah, o setor está tranquilo, beleza, mas qualquer momento um paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, né? E se esse paciente apresentar uma parada cardiorrespiratória, eu vou chamar o médico plantonista, o emergencista, eu vou precisar desse carrinho de emergência. E se de repente eu abro a gaveta de medicação do carrinho de emergência, as medicações, né? Vasoativas, elas estão vencidas, né? Se de repente o médico me pede um tubo número 7 para entubar o paciente, lá nesse carrinho não existe esse tubo. Então, a sistematização da enfermagem também ela entra como uma organização da nossa equipe. Ela é uma direção da nossa equipe. É uma luz para que nós possamos trabalhar de uma forma mais eficiente e resultando assim em uma assistência de qualidade para os nossos pacientes.
privativamente incube ao enfermeiro a direção do serviço da enfermagem, né? Em instituições de saúde, de ensino, públicas, privadas e prestação de serviço. As atividades de gestão, como planejamento da assistência da enfermagem, consultoria, auditoria, entre outras, a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência da enfermagem, os cuidados diretos a pacientes com risco de morte, aqueles pacientes mais graves, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde em rotina, tá? Não é que o enfermeiro prescreve, quem prescreve é o médico, mas existem protocolos, né, que o enfermeiro prescreve alguma coisa, depende muito de cada instituição, de cada localidade. E todos os cuidados de maior complexidade técnica. Então, essa complexidade, né, esse conhecimento mais científico cabe ao enfermeiro. Procedimento mais complexo, né, procedimentos invasivos, cabe ao enfermeiro, responsabilidade do enfermeiro. Eu pergunto para vocês, eu sou técnico de enfermagem, meu enfermeiro vai passar uma sonda, está precisando de ajuda. Não vou, né, eu vou me abster de ajudar porque é papel dele. Negativo, você faz parte da equipe. Então você precisa estar junto, acompanhando o seu enfermeiro, também assistindo nesse cuidado ao paciente. E também eu, enquanto enfermeiro, posso muito bem realizar atividades, devo realizar atividades técnicas, colocar a mão na massa para ajudar a minha equipe. Não é porque o meu paciente está lá bonitinho, com todos os cuidados prestados, que eu não posso estender a mão para o meu outro colega que precisa, que eu não posso auxiliar o meu enfermeiro, que eu não posso auxiliar o meu técnico. Então a enfermagem ela precisa mudar essa ideia de cada qual no seu quadrado. Nós trabalhamos em um círculo, onde não existe primeiro nem último. Existe o seu supervisor, que é o enfermeiro, mas todos ali fazem parte de uma equipe. Então a assistência, a qualidade, a evolução, o resultado desse trabalho prestado ao paciente cabe a todos nós. A satisfação recebida da recuperação desse paciente cabe a todos nós. Não somente a mim, enquanto enfermeiro, mas toda a nossa equipe. Tá? Aí nós vamos entrar também em teorias que influenciam a SAI. Falei para vocês o que é a SAI, Sistematização da Assistência da Enfermagem. Qual que é o objetivo desse documento? Qual que é o objetivo dessa sistematização? Que vocês vão conhecer também na prática. E existem teorias que influenciaram para que essa SAI ela fosse aplicada. Teoria no grego quer dizer visão, né? A gente tem uma visão de tudo que está à nossa volta. Constitui uma forma sistemática de olhar o mundo para descrevê-lo, explicá-lo, prevê-lo ou controlá-lo. Teorias de enfermagem são instrumentos de trabalho, como eu disse para vocês, instrumento de trabalho. A sistematização da assistência de enfermagem é um documento, ele é principalmente um instrumento de trabalho. A SAI, ela nos direciona, aborda uma linha de conhecimentos científicos com visões sobre o processo saúde e doença e a experiência do cuidado terapêutico. A teoria de enfermagem pode ser descrita como instrumento de trabalho que ressalta o conhecimento científico, demonstrando as tendências das visões sobre o processo saúde-doença e a experiência do cuidado. Então, dentro do hospital, lá no seu trabalho, nós vamos vivenciar constantemente esse processo saúde-doença. Patologias, cada paciente ele tem uma patologia diferente, né? Quais cuidados precisamos prestar para esse paciente, tá? Quais são os objetivos dessas teorias? Direcionar o pensamento do enfermeiro, sua observação e interpretação da realidade de cada paciente. Fornecer estrutura que atenda às necessidades individualizadas do cliente. Cada paciente tem uma necessidade diferente. Família e comunidade por meio do processo de enfermagem. Nortear o domínio das responsabilidades da enfermagem e permitir aos profissionais documentar serviços e resultados. Pronto, cheguei. Documentar serviços e resultados é o que diz respeito à minha sistematização. A partir do momento que você faz uma anotação de enfermagem, que vocês técnicos vão fazer, né? Cada plantão, cada paciente, você precisa fazer o seu relatório, né? Aquela etapa, anotação de enfermagem, é descrever tudo o que aconteceu.
né? Se o seu paciente apresentou dispneia 1h da manhã, se o seu paciente teve um pico de hipertensão, chegou a 18/9, por exemplo, 3h da manhã, ele foi medicado, você comunicou o enfermeiro solicitou a presença do médico, o médico interveio, fez uma intervenção, solucionou o problema, isso precisa ser relatado. O dia, o momento, a hora, o momento que foi chamado esse médico, né? Você precisa relatar que você comunicou o seu enfermeiro, você precisa relatar o que foi feito, que o paciente apresentou essas crises. Por quê? A sistematização ela vai nos nortear a fazer uma assistência mais adequada. Quando você for passar o seu plantão, vai estar escrito lá essa etapa, essa sua anotação de enfermagem. Então, vai facilitar também a continuação do trabalho para o seu colega de enfermagem. Acho que vocês estão entendendo o quanto é importante a sistematização da enfermagem. É um documento, ela nos norteia, ela nos clareia mediante aquilo que nós vamos desenvolver. Para completar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação interpessoal, que é a teoria ambientalista de Florence Nightingale, de 1854. Todos nós sabemos a história de Florence. Impossível falar da enfermagem sem citar o nome de Florence. Ela transformou a enfermagem empírica em enfermagem científica e profissional. Lembramos da época que ela colocou a bacia com água, as pessoas tinham que lavar as mãos, né? Para começar a manusear aqueles pacientes, e eles tiveram um índice, né, de recuperação muito grande. Caiu o índice de mortalidade por conta dessa higienização de mãos, desse meio profilático. Então, foi aí instituído essa evolução da enfermagem. Por isso que Florence é considerada a fundadora da enfermagem moderna em todo o mundo. Em 1854, ela foi voluntária na Guerra da Crimeia, que liderando 38 mulheres organizou um hospital com cerca de 4.000 soldados internos, reduzindo a mortalidade de 40% para 2%. Pelo belíssimo trabalho, recebeu um prêmio em dinheiro do governo inglês, fundando a primeira escola de enfermagem do Hospital St. Thomas, Londres, em 24 de junho de 1860. Só para vocês darem uma clareada, né, dessa nossa percussora Florence Nightingale. Como eu disse, não dá para falar da evolução da nossa profissão sem citar o nome de Florence. O estado de saúde do cliente ele está associado a fatores ambientais, percebido por meio da observação e da coleta de dados. Trabalha-se com enfoque em caracteres ambientais como iluminação, ruído, higiene ambiental e pessoal, água pura, ambiente externo, utensílios do paciente e aspecto nutricional. Os profissionais de enfermagem precisam ter preparação formal para exercer a profissão. Por isso que vocês precisam estudar, 2 anos, fazer o curso técnico. Por isso que surgiram as escolas de enfermagem. Por que surgiram as escolas de enfermagem? Porque a nossa profissão ela necessita de conhecimento científico. Eu estou falando de uma forma geral a respeito da sistematização da enfermagem, por que precisa ser aplicada, qual o objetivo dela, para vocês terem noção do que é a sistematização. E posteriormente nós estaremos falando cada etapa da sistematização da enfermagem. Qual a importância do histórico de enfermagem, do diagnóstico de enfermagem, da evolução da enfermagem, da anotação de enfermagem, dos relatórios de enfermagem, que vocês precisam estar afiados. Por quê? Uma coisa que eu vou cobrar bastante de vocês é a questão do relatório de enfermagem. Ele precisa ser feito a cada plantão que vocês forem exercer dentro do hospital, porque é um documento de extrema importância, é o nosso respaldo para a nossa profissão, respaldo judicial, respaldo para familiar de paciente, para a nossa equipe. Lembrando que esse relatório precisa conter informações coerentes, informações verdadeiras. E tem toda uma técnica para que seja escrito, para que seja redigido esse relatório de enfermagem. Não é só escrever por escrever. Tem toda uma técnica de como fazer esse relatório, que nós já falamos um pouquinho na aula passada, de administração de enfermagem. E nós vamos estar fazendo, vou estar mandando atividades para vocês estarem desenvolvendo. Então, a sistematização da enfermagem é de suma importância dentro da nossa profissão. Por quê? Ela vai nos nortear.
ela vai direcionar. Nós vamos ter uma visão holística. O que é uma visão holística? Eu vou enxergar como todo, de uma forma geral. Quando você for fazer os seus cuidados ao paciente, em um simples banho de leito, você precisa realizar esse banho no leito, tendo uma visão holística desse paciente. Ah, vou lavar, higienizar o couro cabeludo do meu paciente? Vamos fazer um exame físico ali, vamos perceber se tem alguma deformação, algum caroço, por exemplo, alguma coisa. Como que está a higiene pessoal desse paciente, né? E isso precisa ser relatado. Tudo que for observado no momento que você vai administrar uma medicação, por exemplo, precisa ser relatado, né? Como que está o acesso venoso dele? Né? Existe ali alguma flebite, alguma coisa? Tem algum sangramento? Tem algum extravasamento? Então isso significa o quê? Exercer a profissão com qualidade, com responsabilidade, acima de tudo, com conhecimento técnico científico. Espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Brevemente vou estar enviando mais videoaulas, vamos fazer por etapas, aos poucos, para que vocês possam estar entendendo. Então assistam o vídeo 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso da minha fala, e também vocês podem estar acompanhando, né, através dos slides que eu mandei para vocês, tá? Estudem, boa sorte a todos e em breve estarei enviando mais uma videoaula, correto?